Bem, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né, a todas e todos. Hoje, dia 5 de outubro de 2022, temos a honra de receber o queridíssimo Alan Alves Brito, né, que vai nos presentear com uma fala. E eu gostaria de primeiro fazer uma rápida síntese, né, do currículo dele. Então, ele tem o bacharelado em Física, né, pela Universidade Estadual de Feira de Santana, é mestre e doutor em Ciências, Astrofísica Estelar, pelo Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP. Realizou estágios de pós-doutorado no Chile, nos Estados Unidos e na Austrália. Foi professor visitante de centros de pesquisa em Portugal e Alemanha. Realizou estágios de pós-doutorado no Chile, aí vem o nome dos institutos, tal, né? Atualmente é professor adjunto no Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde desenvolve atividades de ensino, pesquisa, extensão, divulgação científica e gestão. Tem trabalhado em pesquisas, programas de pós-graduação em Física, na UFRGS, né, a Federal do Rio Grande do Sul, no programa de pós-graduação em Ensino de Física, na pós-graduação em Divulgação das Ciências e no Núcleo de Estudos Africanos, Afro-Brasileiros e Indígenas, em temas voltados para a evolução química de diferentes populações estelares da Via Láctea, na educação, na divulgação da astronomia e da física, incluindo questões decoloniais, étnico-raciais, de gênero e suas intersecções nas ciências exatas. Ele é membro da União Astronômica Internacional, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e Negras, né? E foi eleito, em 2014, membro correspondente da Academia de Ciências da Bahia. Ele coordena o PLOAD, né, que é um escritório de línguas portuguesa, de astronomia para o desenvolvimento, e é representante brasileiro no Office for Education, ambos da União Astronômica Internacional. Foi diretor do Observatório Astronômico da Federal do Rio Grande do Sul, é membro da diretoria da Sociedade Astronômica Brasileira, é autor de vários livros de literatura, educação e divulgação em ciências. Um deles foi finalista do Prêmio Jabuti, em 2020, e ele foi o contemplado pelo Prêmio José Reis de Divulgação Científica e Tecnológica, agora em 2022. E é pesquisador 1 do CNPq, né? Incrível, a gente estava conversando aqui, né? Como que ele consegue fazer tantas coisas e ele ainda foi fazer uma especialização em letras e literatura brasileira. Quer dizer, é incrível, né? A criatividade, a capacidade de aprendizado e de colocar em prática aquilo que estuda, né? E isso é que é admirável. Não é só a pesquisa, mas a gente observa pela trajetória dele que ele põe em prática, né, em diversos níveis de atuação, tudo aquilo que ele estuda. Então, Alan, é um prazer ouvi-lo, né? Muito obrigada por ter aceito o convite. E aí eu passo a palavra para você. Muito obrigada, professora Thaís, pelo convite, né, pela apresentação generosa. Obrigado a todos e todas e todos, né, que estão aqui, que também vão nos ouvir depois. Bom, acho que vamos direto ao... Bom, então, a gente vai conversar hoje sobre o projeto Zumbi Dandara dos Palmares, né, que tem como subtítulo Desafios Estruturais e Pedagógicos da Educação Escolar Quilombola para a Promoção da Equidade Racial no Brasil do século XXI. Esse é um projeto amplo, né, um projeto de pesquisação colaborativa, que eu coordenei e coordeno ainda, porque o projeto continua, ele tem curso, né? É um projeto que foi uma realização do CEERT, também é um centro importante de luta contra as desigualdades sociais, raciais no Brasil já há décadas. O CEERT é um centro, né, localizado em São Paulo, que tem como
coordenadora, presidenta, fundadora, né, a Cida Bento, também uma das grandes intelectuais negras, que nos ajuda a pensar, por exemplo, o conceito do pacto narcísico, da branquitude, né, que tem aí grandes contribuições para o pensamento brasileiro, sociológico, né, psicológico também, trazendo a questão dos estudos de branquitude. Então, o CEST realiza com vários parceiros, há uma chamada nacional, com mais de 600 propostas do Brasil de pesquisa, ação, tendo como foco a promoção da equidade racial, né, na educação básica. E entre os 15 projetos selecionados, o nosso projeto aqui na URGS, junto com outros parceiros, né, com movimentos sociais, com comunidades quilombolas, com secretarias de educação, com escolas quilombolas, né? Então a gente conseguiu a aprovação desse projeto e realizamos aí ao longo de meses um projeto de pesquisa, ação colaborativa, que tem vários desdobramentos. Então eu vou trazer aqui um pouco dos resultados dessa pesquisa e também trazer as questões que eu acho mais fundamentais para pensarmos história da ciência, né? Pensarmos a educação, a nossa relação enquanto cientistas, pesquisadores, educadores, com esse movimento, né? com essas grandes questões que atravessam o país. Bom, então, antes eu gosto sempre de também dar um pouco de embasamento, né? Porque eu estou na astrofísica, a minha formação básica é na astrofísica, e eu gosto muito de trabalhar com esse diálogo da astrofísica com as outras áreas do conhecimento, né? Com a antropologia, com a própria história, a filosofia, a literatura, e obviamente, trazendo as questões ético-raciais muito para o centro, né? Entendendo que essas questões não são somente temas, mas são questões que nos estruturam, que nos abalam, né? No sentido de pensarmos o que significa democracia no Brasil. E não dá para a gente fazer essa recuperação histórica, né? E aí história da ciência, inclusive, sem olharmos para esse mapa, né? O que significa esse mapa que eu estou mostrando para vocês, né? O que são essas rotas? E mais ainda, sem pensarmos um pouco na dimensão do que está em jogo, né? Quem somos nós enquanto país e quais são as matrizes e quem são as pessoas que formam, que forjam o projeto de sociedade brasileira, esse projeto moderno, contemporâneo, de ciência, né? E o nosso projeto de sociedade. E aí, quando a gente faz essa pergunta e se questiona sobre essas relações, a gente vai perceber que a potência epistêmica, as contribuições dos saberes e dos fazeres ancestrais, tanto dos povos originários que aqui residiam quando os europeus chegaram, quanto os saberes e os fazeres que foram trazidos a partir do sequestro, né, de corpos negros africanos e africanas que foram deportados, né, e escravizados ao aqui chegarem, né? Então, esse mapa nos lembra isso, não só o projeto violento e excludente de escravidão, mas, sobretudo, onde estão as epistemes, as contribuições científicas tecnológicas desses povos, os originários e os que foram trazidos. Então, não dá para a gente discutir o país do século XXI sem olharmos para esse mapa de um outro jeito. Então, esse é o nosso objetivo ao pensar um projeto de educação escolar quilombola ou não quilombola. A gente não tem como mudar a estrutura do país, pelo menos essa é a nossa hipótese, né? A nossa premissa de trabalho, tem que essa educação seja, de fato, uma educação antirracista. Nós não queremos apenas um projeto novo de educação, mas esse projeto precisa ser um projeto antirracista, comprometido com as grandes questões que nos estruturam, né? Então, o combate ao racismo epistêmico, o racismo institucional, o racismo simbólico, eles são fundamentais. A gente tem falado muito do racismo estrutural, como se fosse uma palavra vaga, né? Porque o racismo nos estrutura, mas a gente precisa também colocar a lupa no racismo institucional, no racismo epistêmico, e isso tem muito a ver com a nossa prática, né? A nossa prática científica, com o que a gente quer. Então, mesmo a história da ciência, ela precisa recuperar esse passado para poder se responsabilizar no presente. Então, a gente quer também
construir contra-histórias, histórias contra-hegemônicas, né? Histórias escritas pelas mãos das pessoas negras, povos originários, né? Das mulheres, das pessoas LGBTQIA+, que foram excluídas. Então, no plano de fundo, a questão racial, mas a questão racial ela não está desarticulada dos outros marcadores sociais, de classe, de gênero, de origem geográfica, de sotaques, né, de geração, de espiritualidade. Então, é um projeto, é um processo realmente multidimensional, que exige de nós diálogos. Por isso também a minha vontade, né, a gana que tenho de poder dialogar com outras áreas, de poder fazer com que essa agenda da astrofísica, né, as perguntas que a astrofísica nos traz, dialoguem também com outras áreas do conhecimento. Então, vocês podem depois acessar o site www.urbs.br/zumbidandara. Ali a gente está aos poucos atualizando esse site, então tem todos os resultados, ainda não todos, né, mas logo vão estar todos lá, os resultados de artigos, de capítulos de livro, de materiais didáticos pedagógicos, materiais digitais, os livros que foram produzidos como parte do projeto Zumbidandara dos Palmares, né? Como eu disse, o projeto Zumbidandara, o objetivo principal dele é a desarticulação do racismo, né? A promoção da equidade racial, a partir dessa ideia de que, de fato, a gente precisa construir um projeto de educação antirracista. Aqui nessa imagem, é uma imagem da astronomia, né? Do lado direito, nós temos uma nebulosa, né? Um berçário de estrelas. Do lado esquerdo, a gente tem a célula sendo atacada pelo coronavírus, né? Então, a gente também, ao pensar esse projeto Zumbidandara, o projeto Zumbidandara, ele nasce no âmbito de uma crise sanitária global e que traz desafios, sobretudo, para os corpos negros, porque a gente sempre trouxe a narrativa, a gente trabalhou com metáforas durante a pandemia, né, do distanciamento social, do isolamento social, mas esse distanciamento e esse isolamento eram questões novas para as pessoas que se articulam no contexto hegemônico e que estavam até protegidas durante a pandemia. Mas para os corpos negros, para as pessoas periféricas, para as pessoas LGBTQIA+, sobretudo as pessoas trans no Brasil, né, os povos originários, quilombolas, essa parcela da população, que é muita gente, né, ela sempre viveu, historicamente, no Brasil, em distanciamento social. Ela sempre viveu. É uma condição de isolamento permanente, né? Então, o fato do projeto Zumbidandara ter surgido no contexto da pandemia também nos lembra isso. De como a gente precisa também contextualizar o que significa distanciamento social, isolamento social, e quais são os impactos, inclusive, dessa pandemia, que na verdade, são múltiplas pandemias no âmbito de uma pandemia, mas essas outras multiplicidades a gente pouco discutiu até aqui, né? Pouco a gente enfrentou de fato. E muito menos a questão do racismo, como o racismo atravessa as nossas relações de poder na ciência, inclusive. Então, por isso que é tão importante esse movimento, esse deslocamento, né, para as questões estruturais. Então, é isso também que eu tenho trazido, não só para o projeto do Zumbidandara, mas também para os projetos de educação em ciências, de divulgação de ciências, o que significa essa palavra cosmologia, né? Então, claro que a gente fala de cosmologia, a gente estuda a cosmologia do ponto de vista da história da ciência, mas nesses meus movimentos, pensando nas questões raciais, a cosmologia, ela é também tratada como sinônimo de filosofia. Cosmologia é igual à filosofia. Só que filosofia, não somente a filosofia grega, né? Porque dentro dessa história hegemônica da astrofísica, da física, da astrofísica, cosmologia é igual à filosofia, mas a filosofia ela tem como base a Grécia. E todo projeto moderno e contemporâneo de ciência vai trazer essa perspectiva. O Hegel, como sendo o grande nome, o grande contador de histórias, dessas histórias, contador e criador, né, das histórias do projeto hegemônico. Então a gente precisa também tensionar esse jeito de contar histórias, né? Então, cosmologia igual a filosofia, e filosofia não é simplesmente a filosofia grega.
há outras filosofias, outras perspectivas de mundo, outras interpretações. E o projeto de educação escolar quilombola é um projeto diferenciado, porque exatamente ele não quer se apartar dessa cosmologia igual à filosofia grega, né? As escolas quilombolas precisam trabalhar as questões que estão envolvidas no projeto moderno e contemporâneo, mas essa educação ela precisa ser também diferenciada. O diferenciado não quer dizer que é inferior e que vai ser pior, mas o diferenciado no sentido que vai precisar levar em conta esses valores, a sua consciência histórica, a contribuição das pessoas, né, da sua ancestralidade, das pessoas que vieram antes e que tanto aportaram e ainda aportam para a linguagem, para a filosofia, para a epistemologia, para a tecnologia, para a ciência. Né? Então a gente vai precisar, de algum jeito, de um projeto de educação que seja capaz de potencializar, porque esse projeto de educação ele está ligado à existência dessas pessoas. É muito mais do que um artigo, do que uma tese, do que um projeto de pesquisa, mas é, sobretudo, o que está em jogo é a existência das pessoas quilombolas, né, das pessoas negras. Então, esse projeto de educação é um projeto, de fato, humano, porque também nessa narrativa hegemônica, né, historiográfica, da história, né, das ciências no plural, por vezes, as pessoas negras são desumanizadas, as pessoas quilombolas são folclorizadas, né, são retiradas desse lugar de humanidade. A gente fala de direitos humanos, mas essas pessoas não são sequer humanas. Então a gente vai precisar, de fato, humanizar essa ciência. E a gente fala muitas vezes isso, né, que as ciências são, de fato, construções humanas, coletivas, né, que não são ahistóricas, ateóricas, não são ingênuas, não são puras. Mas quando a gente traz esse contexto para a agenda de educação escolar quilombola ou de educação escolar indígena, essas palavras elas ganham uma outra conotação, elas ganham uma outra potência. Então, quando a gente, até por vezes, quando a gente fala de descolonização do conhecimento, ou descolonização da universidade, da escola, dependendo de quem está dizendo, essa palavra ela tem um outro significado. Então, o que eu estou tentando trazer aqui é que esse projeto de educação escolar quilombola, a gente vai precisar olhar para esses conceitos a partir do lugar da existência, não só da resistência desses corpos, mas da existência. É sobre existir ou não existir. O direito mais fundamental, que é o direito de existir. Então, cosmologia nesse sentido. Por isso também que é complexidade. Não é algo simples. Não é um problema de dois corpos. É um problema de N corpos. E também não é um problema de corpo negro, né? Eu gosto dessas metáforas. Não é um problema de corpo negro criado pelas pessoas negras. É um problema criado por um sistema que se constitui a partir da branquitude, a partir do sistema com C, né, de uma cisgeneridade, a partir de uma heterocisgeneridade que é normativa. Então a gente vai precisar pensar essas questões a partir da complexidade, né, entendendo que a complexidade aqui é exatamente esses diálogos que a gente precisa fazer entre astrofísica, física, antropologia, história, sociologia, política, arte, literatura, e cada uma dessas áreas se desconstruindo também, se questionando por dentro, por fora, buscando maneiras de fato, garantir existência, né? Porque é isso que a gente precisa para que essa ciência seja, de fato, humana. E aí, essa cosmologia também imbuída a ela a ideia da cosmopolítica, né? E aí a cosmopolítica também, a gente usa essa palavra cosmopolítica sobretudo a partir das ideias da Isabel Stenger, mas também cosmopolítica, de novo, no nosso contexto, pensando que a existência dos corpos negros são existências políticas. Não há como a gente fazer teses, dissertações, artigos nas universidades, sem pensar, por exemplo, nas ações afirmativas. Então, eu não posso ser um pesquisador, uma pesquisadora que escrevo sobre pessoas negras, uma pessoa branca, né? Ou não, escrevo sobre pessoas negras, publico artigos, mas na hora de atuar, na hora de se mover em prol de ações afirmativas, de garantir extensão de direitos, eu recuo. Eu recuo com o argumento, por exemplo, de que há uma ambiguidade entre raça e classe, de que não são questões raciais somente, mas questões
sociais, e aí cria aquela pessoa, aquele indivíduo, aquela indivídua social, homogêneo, universal. A gente vai precisar ver, de fato, as particularidades. Né? A gente precisa de reserva de vagas, a gente precisa garantir que essa escola quilombola seja, de fato, assistida, a gente vai precisar recuperar essa história para, de novo, entender que esse passado, né, que esse presente é permeado de passado. E, por isso, a gente vai ter que articular a política o tempo inteiro, né? Porque, de fato, as coisas não são assim, neutras. Não há neutralidade, não há ingenuidade. Há sempre posicionamentos políticos. Então, e no caso das comunidades negras, isso vai ser atroz. Quando a gente pensa, por exemplo, a questão dos territórios negros, né? Desses corpos, territórios, pensamentos. Porque são corpos, territórios, né? Porque se expandem além do corpo, mas também é pensamento. E aí, para nós, nas ciências, né? Nessa construção de ciência, divulgação de ciência, a devolução mesmo dessa ideia do pensamento. Porque a gente quer sim disputar narrativas, a gente quer sim que as epistêmias negras, quilombolas, cheguem às escolas, às universidades, às instituições, porque essas pessoas, né, as comunidades quilombolas, aqui no caso especificamente tratadas, elas têm uma agenda de país, de democracia, de educação, de trabalho, de cultura, né, que não pode ser mais desconsiderado. Né? Então, corpos, territórios, pensamentos que a gente vai precisar articular. E aí, no nosso caso, recentemente, logo vocês vão ter acesso a esse artigo, já foi aceito na revista Ensaio, que é um artigo exatamente que traz uma discussão sobre como a gente pode trazer a questão das identidades, as identidades nas ciências físicas, pensando as subalternidades. Né? Então, como é que a gente coloca corpos negros dos povos originários numa condição de subalternidade? Pensando os projetos de desenvolvimento, porque por vezes a gente acha que tem a ver com a gente, né? Mas quando a gente vai construir questões sociocientíficas, pensar questões sociocientíficas, o que significa construir um telescópio de 40 metros e colocar numa comunidade, num povo originário, né? num território que é sagrado. Eu posso até construir esse grande instrumento, mas eu vou colocá-lo numa montanha que é sagrada, numa montanha que significa que é um deus. É como se fosse para nós, a nossa cultura, Xangô, né? Então, Xangô, ele não só é o fogo, não está ali dentro do vulcão, ele é o vulcão, né? Ele é tudo aquilo, esse corpo. Então, é uma agressão cosmológica para essa sociedade, né? Então, construir um telescópio de 40 metros e colocar num território que é sagrado para os povos do Havaí, isso significa uma destruição cosmológica para aqueles povos. Mas para nós é desenvolvimento que a gente quer saber sobre energia escura, sobre galáxias, né, sobre estrelas. Do mesmo jeito que a gente pensa a plataforma de lançamento de satélites em Alcântara. Construir essa plataforma e colocar num território que é sagrado, por exemplo, para as comunidades quilombolas de Alcântara, que estão ali resistindo há décadas. E aí no artigo vão ter outros exemplos do Brasil, né, quando a gente pensa na questão das usinas hidrelétricas, e mesmo fora do Brasil, em outros contextos da astronomia, porque a gente focou nas ciências físicas, e trazendo também a discussão do ponto de vista do que é essa ciência, do que é essa história da ciência, o que é descolonizar, o que é decolonizar, né? Então, um pouco, alguns direcionamentos. E isso é muito importante porque a gente está falando de educação escolar quilombola. A educação escolar quilombola, nesse artigo que eu publiquei em 2021, na revista Plurais, né? Que também era uma revista, assim, que não é uma revista de qualis, A1, A2, né? Esses quadros que a gente vai criando, mas que é muito importante também que a gente pense um pouco sobre essas revistas, né? Você está falando de todos os movimentos, o que significa essas revistas e o que é também que as revistas estão preparadas para discutir, porque por vezes pensar a educação escolar quilombola, pensar a educação escolar indígena, trazendo questões de história da ciência, mesmo história da ciência, né? A gente percebe ainda as resistências para trazer essas agendas, para discutir essas questões em certas revistas. Então a gente também precisa romper com isso, né? Essa também é uma barreira importante dentro da perspectiva do racismo epistêmico, da invisibilização. Claro que nós melhoramos muito, né? Nós temos muito ainda que melhorar. Mas o ponto fundamental é que nesse artigo vocês vão poder encontrar várias discussões, preocupações, reflexões
sobre quais são os desafios da física, né, do ensino de física e astronomia para a educação escolar quilombola. E tudo isso foi feito no âmbito do projeto Zumbi Dandara dos Palmares, né, porque o projeto Zumbi Dandara dos Palmares, a ideia dele surge quando eu tento buscar um mapeamento das escolas quilombolas. Quais são as escolas quilombolas do Rio Grande do Sul? E como é que essas escolas articulam o ensino de ciências físicas? Porque a gente quase sempre, quando se fala de quilombos, de aldeias indígenas, né, a gente joga muito para as ciências humanas. No Brasil, historicamente, até tem muitos trabalhos sobre astronomia indígena, né, mas também trabalhos que, por vezes, a gente precisa, hoje, fazer certas reflexões, inclusive, sobre os alinhamentos desses trabalhos com os parâmetros legais, com a Lei 10.639 de 2003, com a Lei 11.645 de 2008, né, que prevê o estudo da história da cultura africana, afro-brasileira e indígena. Então, a gente percebe aí que nós, nas ciências físicas, em qualquer perspectiva, em qualquer área das ciências físicas, a gente, de certa forma, a gente nunca entrou muito nisso. O racismo nos estrutura, mas a gente não quer nem sequer discutir o conceito de raça, porque o conceito de raça não existe, né? Biologicamente, cientificamente, a gente parte desse princípio. Não faz sentido discutir questões de raça, né? Ainda mais discutir questões de raça, de racismo, nas ciências físicas. Então, quando eu busquei primeiro os números, quais são as escolas quilombolas, não encontrava, não tinha dados, não tinha referências, assim, especificamente pensando no contexto das ciências físicas, eu resolvi, apareceu a oportunidade do edital, então eu convidei colegas de diferentes áreas, que eu gosto disso, né, da história, da geografia, da pedagogia, as comunidades quilombolas que eu já trabalhava no Rio Grande do Sul, especificamente, né, um dos quilombos, o quilombo Morada da Paz, território de Mãe Preta, a gente já tinha projetos lá de trás, mas eu achava que precisava ser feito um trabalho mais estrutural. A minha visão também de astrofísico, né? A astrofísica a gente trabalha com muitos dados, é uma prática muito comum na astrofísica, essa questão das colaborações, dos grandes surveys. Então, para mim, eu via os quilombos como constelações de estrelas, de galáxias, é um mapeamento de estrelas de galáxias, né? Mas, diferentemente das estrelas, são pessoas que estão vivas, né? Que estão sendo atravessadas pelo racismo. Então, isso nos traz uma outra responsabilidade também. E, claro, eu queria trazer, né, todo esse diagnóstico da educação escolar quilombola, não só no contexto da educação em ciências, nas ciências físicas, mas também nas outras áreas que eu convidei, pensando história, território, e logo as pessoas agregaram, né? Então foi assim que esse projeto surgiu para a gente poder começar. Então ele está em curso, como eu falei, a gente continua trabalhando, criamos disciplinas agora na Faculdade de Educação para pensar especificamente a educação escolar quilombola, muitas formações de professores em curso, né? A gente está construindo materiais, alguns já estão aí, outros estão sendo produzidos. É algo que está em curso. A gente vai continuar discutindo, articulando pesquisa, ensino e extensão a partir desse lugar. Então, esse é o projeto do Bidandara, né? É pensar os desafios estruturais e pedagógicos da educação escolar quilombola em várias das suas vertentes, né? E aí algumas pessoas que eu comentei para vocês, né? Como eu disse, eu não ando só, eu trabalho com muita gente, são pessoas que acabam se agregando por também viverem, né? Mais do que ter, é viver. Elas vivem uma perspectiva antirracista do mundo. Então, pessoas brancas, pessoas não brancas, né? E que estão também preocupadas, né? Que estão comprometidas com a desestruturação do racismo. Então, aqui tem pesquisadores na URGS, fora da URGS, comunidades quilombolas, estudantes negros, negras, né? Gente do movimento social. Então, é um trabalho que agrega o que já se fazia também individualmente, mas agora numa outra escala, fazendo perguntas mais estruturais e conectando as habilidades da física. Então, ali vocês devem reconhecer, na fileira de cima, da esquerda para a direita, o terceiro é o professor Matheus Nascimento, que é nosso colega daqui da URGS, né, também do ensino de ciências. O Matheus foi fundamental na articulação desse projeto, né? Então, a gente vai usar as nossas ferramentas da física para poder analisar, por exemplo, os bancos de dados. E aí, junto com os professores da pedagogia, da história, da geografia, construir também
metodologias qualitativas para acompanhar escolas no Rio Grande do Sul, para a gente poder também fazer esses diagnósticos, as comparações, criar índices, né, com geógrafos, com historiadores, criar índices, analisar os laudos antropológicos, né? Foram muitas questões, e tudo isso surgiu no meio da pandemia, em 2020. Eu assisti uma live da Cida Bento, e aí quando ela falou ali, porque nós queremos projetos também quantitativos, aí, não, temos que fazer, a gente tem tudo para fazer, né? A gente tem pessoas, muitas pessoas, o Rio Grande do Sul também tinha uma demanda de um foco mais específico para a questão da educação escolar quilombola, então o projeto surge nesse sentido, né? E Zumbi Dandara, porque são os grandes nomes, né? 20 de novembro, a data 20 de novembro que significa para nós o Dia da Consciência Negra, o Dia Nacional da Consciência Negra, que em alguns estados é feriado, em outros não. O 20 de novembro é, por exemplo, marca a data de morte de Zumbi, em 1695. E Dandara é uma grande companheira de Zumbi, né? E claro que Zumbi e Dandara representam homens e mulheres que historicamente fazem parte dessa luta quilombola no Brasil e fora do Brasil, porque a experiência quilombola não se resume ao Brasil e nem a Palmares. Nós temos quilombos distintos hoje. Temos quilombos urbanos, quilombos rurais. Aqui em Porto Alegre nós temos 11 quilombos urbanos, né, que são atravessados pelo racismo. Essas pessoas não são quilombolas, porque estão em contexto urbano, não são quilombolas porque usam celular, iPhone geração, sei lá, 10, 12, talvez esteja até atrasado nessas gerações, né? Não são quilombolas. O que significa ser quilombola? Então a gente precisa fazer essas perguntas para entender o que é um quilombola, o que não é quilombola, como é que essas escolas vão trabalhar as questões dos quilombos na perspectiva histórica, sobretudo, porque, por vezes, as nossas narrativas congelam as pessoas quilombolas no passado. Trata-se de pessoas que estão no passado, como se faz historicamente com os povos originários. Então, a gente queria desconstruir tudo isso, pensar as grandes perguntas, trazer as questões estruturais, unir as áreas, juntando as habilidades de física, de matemática, né, o que a gente aprende dentro desse projeto moderno e contemporâneo para dar respostas sociais, para impactar, para transformar, para ajudar na construção de políticas públicas. E a gente já fez sucesso com isso aqui, porque o referencial curricular gaúcho, por exemplo, foi todo alterado a partir desse projeto. Então a gente alterou o referencial curricular gaúcho, a gente conseguiu colocar também a educação escolar quilombola na pauta, né? E foi tudo parte de uma articulação política mesmo, de conversas. Eu mesmo fui convidado para falar no Conselho Nacional no Conselho Estadual de Educação sobre essa questão. Então, e agora mesmo a SMED, né, Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre, também incluiu a questão da educação escolar quilombola, e tudo isso fazendo parte também desse movimento, né, muito mais estrutural, a partir também dos apoios que o próprio projeto trouxe. Então é um projeto, para mim, é incrível assim, nesse sentido, porque ele une a força dos movimentos sociais, das pesquisas, né, dos estudantes, das professoras, dos professores, pessoas que realmente estão preocupadas. Então, esse é o projeto, né? O projeto Zumbi Dandara, que faz parte desse edital Equidade Racial da Educação Básica, que é pensado o tempo inteiro por uma instituição que está aí há décadas. Todo o processo de seleção também já foi diferenciado, né? Então, é um processo realmente que leva em conta todas essas diferenciações. Então, o projeto Zumbi Dandara, os objetivos, né, como eu já falei, é fortalecer a educação escolar quilombola, promover a educação antirracista, a equidade racial. A gente vai trabalhar com referenciais teóricos, epistemológicos e metodológicos a partir de uma abordagem quanti-qualitativa de pesquisa. E aí tem vários caminhos que a gente pode dialogar depois. É um projeto de pesquisação colaborativa porque ele acontece junto com as comunidades. As comunidades participam. E mesmo aquelas que não participaram, nós tivemos 15 escolas quilombolas aqui no Rio Grande do Sul, né, porque a gente analisa quantitativamente todas as escolas quilombolas que se declaram quilombolas nas bases de dados do INEP, isso de 2020, né? O nosso recorte é 2020. E a gente faz uma análise qualitativa de 15 escolas no Rio Grande do Sul. Dessas 15 escolas, 6 escolas não respondem aos surveys, elas não participam, elas não se sentem mobilizadas a essa participação. E isso também é interpretado
do ponto de vista da pesquisa, como parte das mediações equivocadas que acontecem, por vezes, entre pesquisadores, comunidades, pesquisadores, escolas, secretarias, comunidades. Né? Então, a gente também, mesmo as não respostas, se transformam em reflexões de pesquisa. Né? Então, isso também é importante dizer. Mas, das 15 escolas, nós tivemos 9 escolas que participaram ativamente, escolas/comunidades, que respondem, que participam, né, que se articulam, que participam das formações de professores, que também tivemos aí formação de professores, né, nesse processo inicial, continuada, né, e trazendo a questão das diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola, que são a base, né, são os documentos, as diretrizes é o que nos guia assim, para a articulação de todo o projeto. Então, a gente vai ter ali essa junção de diferentes atores e atrizes nessa articulação da luta antirracista, professores, gestores, secretarias. Então, isso fortalece o projeto para pensarmos as 3 dimensões: docentes, discentes e a infraestrutura. Então, o nosso projeto vai articular essas 3 dimensões, né? E sempre de olho nas questões históricas, né? Na questão histórica nossa do Brasil, entendendo que o racismo é que nos estrutura, que a gente, de fato, promove cientificamente a necropolítica a partir da ideia do Attila Mbembe, que é um pensador que está aí, né, que traz essa palavra para a gente, mas que a gente já usava. O movimento negro já trazia, né, por Abdias de Nascimento, por Beatriz Nascimento, o conceito do genocídio físico. Né? Sueli Carneiro, trabalhando, articulando a ideia da biopolítica, por exemplo, do Foucault, ela constrói a ideia do epistemicídio. E o Silvio Almeida, recentemente, vai lá e sintetiza, né? E a ideia do racismo estrutural. Mas o racismo sistêmico, ele sempre esteve aí, né? Sempre foi discutido pelo movimento negro, por pesquisadores, por pensadores negros e negras, mas nunca fomos escutados, assim, né? Historicamente. Então, a gente tem aí essa necropolítica. Por isso que é tão importante essa recuperação histórica, né? Para poder desconstruir tudo isso. Então, o projeto Subidandara, ele traz como operacionalização do racismo na educação escolar básica, ele traz o racismo estrutural, a vertente do racismo estrutural, ou seja, a gente vai pensar nas questões macroeconômicas, políticas, sociais, que vão reforçar, né, o racismo nas estruturas de educação nos 3 níveis, municipal, estadual e federal. Porque quando a gente analisa os bancos de dados do INEP, para a questão docente, discente, porque a gente também cruza os dados do INEP com o censo estudantil, então a gente traz a questão estrutural nos 3 níveis, municipal, estadual e federal, e eu vou mostrar isso um pouco melhor depois. No racismo institucional, a gente vai tensionar as instituições, no nosso caso, sobretudo, as universidades. Como as universidades silenciam, como as instituições se silenciam para a questão do racismo, principalmente quando se trata do racismo antinegro, anti-indígena, né? O racismo, as questões povos quilombolas, e aí a questão institucional também pensando as secretarias, né? Os governos. Então, isso vai ser fundamental aqui para nós. Né? Aí também institucional, a gente pode pensar o que eu trouxe lá atrás, né? As revistas, os editores, os colegas, quando analisam um artigo que trata das questões de história, filosofia da ciência, que seja, mas sobretudo quando tem esse viés para as questões negras, trata como não metodologia. Isso não é uma metodologia de pesquisa. Então, esses dados, esse jeito de fazer pesquisa não nos contempla dentro da cultura hegemônica, então, portanto, não passa. Já recuso o artigo sem que nem leu. Já viu ali negros, estou recusando. Então, isso faz parte do racismo institucional. O racismo epistêmico, né, que é esse apagamento, onde é que estão as histórias? Onde estão os pesquisadores negros? Onde estão todas as perguntas que a gente faz para a história da ciência, numa perspectiva cultural, a gente também precisa racializar essas perguntas. Né? Onde é que estão as mulheres negras que sempre apoiaram as mulheres brancas cientistas? Onde estão os técnicos de laboratórios negros que sejam? Né? Onde estão os pesquisadores negros? Né? Como vivem que estão envolvidas? Na questão do racismo ambiental,
muitos atravessamentos. Quando você olha para a educação escolar quilombola, para a relação das comunidades quilombolas com o ambiente, a questão do lixo, do saneamento, da falta de água, da energia, da internet, né, tudo isso vai contribuindo sim para o racismo, para o que a gente chama de racismo ambiental. Né? A questão também da espoliação imobiliária, as pessoas negras são jogadas para muito longe do centro, então as crianças negras quilombolas sequer têm acesso à educação, ou não pode acessar planetários, observatórios, museus. Então, como é que tudo isso pode estar distante da nossa área de conhecimento? Né? Como é que isso pode estar distante? Não há como. As questões culturais, que a gente também vai dizer que os estudantes quilombolas são inferiores aos estudantes não quilombolas, porque negro não pensa, né? A gente sempre trabalha a partir dessa naturalização biológica. Então, cada uma das etapas do projeto, as articulações com professores foram nos dando conta dessas questões, né? Como isso vai nos atravessando, e obviamente que tudo isso vai dar no racismo subjetivo, que são as nossas subjetividades, né? O quanto a gente não está aberto a perder os privilégios, né? E o quanto essa ciência hegemônica, a narrativa hegemônica, ela sempre foi identitária, né? Masculina, branca, europeia, cis, heteronormativa, de pessoas bem-nascidas, cristãs, muitas vezes, né? Então, é um pouco isso. E cada uma das vertentes do racismo vai operacionalizar a educação escolar básica. Essa escola pública, ela é um território negro. Também essa outra ideia que eu tenho articulado em vários dos textos, né? A escola pública como um território negro. Se a gente está falando de territórios e territórios negros, a escola pública é esse território, porque ela é frequentada majoritariamente por pessoas negras, mas ela não é um território negro do ponto de vista da história, da epistemologia, do nome das escolas. As escolas sequer têm nomes negros ou de pessoas ligadas, né, aos heróis e as heroínas negras e negros. Já que a gente precisa de heróis, então temos que fazer os heróis. Cadê Zumbi, Dandara, Cotirene, né, Abdias, Beatriz, Sueli, Lélia Gonzalez? Muitas das escolas quilombolas têm nomes de pessoas que são seus, né, as pessoas que dentro dessa estrutura plantation são os senhores feudais, né? São as pessoas que sempre estão por trás das estruturas de opressão. Então, tudo isso que eu estou escrevendo para vocês vai estar aberto nesse livro, que nos próximos dias deve ficar público. A professora Thaís tem alguns textos ali, né? Mas o livro inteiro tem 408 páginas, vai estar aberto nesse site. Então, vocês vão poder acompanhar tudo que eu estou falando aqui, com mais detalhes, com referências, questões históricas, resultados de pesquisa, apontamentos para as universidades, para as secretarias, para professores, falas de professores, falas de quilombolas. Esse livro realmente foi uma catarse, assim, né? Foi realmente assim, vou tentar trazer aqui pensamentos, reflexões, textos que sirvam para professores, para estudantes, para que a gente compreenda essa questão das comunidades quilombolas, né, pelo menos a educação escolar quilombola, como um projeto diferenciado, como algo que é estrutural, não é um apêndice, não é um tema, mas é algo que deveria estruturar a história da ciência, a própria ciência, as questões, quando a gente pensa qual é o impacto, né, da ciência. Então, é isso. E essa relação Brasil-África também, que a gente precisa pensar, que a gente precisa sulear, mas não é esse sul, né, que a gente está vendo aí. Não é o sul-sudeste que a gente acabou de ver. Esse suleamento passa por outra perspectiva de sul. Né? Estou sendo bem provocativo. A gente precisa de um outro sul, que nos conecte de fato, né, com o continente africano, também não de um jeito idealizado, romântico, porque também o tempo passa, né, mas nós vivemos aí conexões, sim, espirituais, que a gente também precisa levar em conta. Então, esse é o projeto Zumbi Dandara. Como eu falei, né, foram 15 projetos, o nosso é um deles, no Rio Grande do Sul, mas temos outros projetos incríveis. A semana que vem nós vamos, em 18, né, a partir de 18 a 21, eu vou estar em São Paulo, apresentando os resultados, junto com todos os colegas que promoveram essa rede. E aí, todo o projeto, ele é estruturado a partir dessa história, já que aqui a gente está bem interessado na história também, né, da ciência. Então, ele é todo estruturado a partir de 1695, com a morte de Zumbi, 20 de novembro, né? E aí nós vamos ter ao longo dessa história, para vocês verem como esse espaço vem de longe, né? Como diz, né?
como a gente articula muito esse pensamento de que os passos das pessoas negras, sobretudo das mulheres negras, vem de longe, né? Então, e esse longe é bem lá de trás. A gente está na morte de Zumbi, mas a gente sabe que é antes todo o processo, né? Mas morte de Zumbi, Zumbi Dandara dos Palmares, até 2020, com o início do projeto. E entre essas duas efemérides, a gente tem ali momentos importantes. A gente tem 1988, como sendo o ano, né, da Constituição Federal, da promulgação da Constituição de 88, que não é, ela reconhece pessoas quilombolas como sujeitos políticos de direitos, né? Mas as pessoas quilombolas não nascem em 1988. Então, a educação escolar quilombola, a base dela já está ali, mas ela só vai ser implementada em 2012, a partir das diretrizes curriculares. Né? Implementada não, né? As diretrizes. A implementação, 10 anos depois, continua sendo um grande desafio. Na verdade, eu diria hoje, resumidamente, que nós não temos uma política de educação escolar quilombola no Rio Grande do Sul e em muitos lugares do país. Se tiver algum lugar que tenha, de fato, estruturalmente não temos. Então, esse é um grande desafio, né? 2003, né, a Lei 10.639 de 2003, 2008, a Lei 11.645 de 2008, para as questões indígenas, que amplia a de 2003, que, na verdade, é o artigo 26A da LDB. Tanto a lei de 2003 quanto a de 2008, elas estão ali alterando a LDB de 96. Então, a gente tem aí, temos a conferência de a conferência de Durbin, né, que também vai ser fundamental para nós. Nós temos 1995 também ali como um momento importante, né, que é quando tem a marcha Zumbi dos Palmares. Então, é um processo, a gente está realmente em movimento. As cotas raciais em 2012, 2014 também temos ali a lei de cotas no Serviço Público Federal. Mas é para dizer para vocês que não há como a gente desarticular, porque eu disse, não é só sobre a pesquisa. Né? É uma luta política, é cosmopolítica, porque ela envolve a existência. E esse movimento, essa historiografia, né, por trás de cada um desses acontecimentos, aqui eu trouxe só os acontecimentos, mas a gente sabe que a história não é assim, né? Que tampouco é linear. Né? A gente tem uma história que é circular, e no caso do movimento negro é circular, é helicoidal, ela é de fato, mas o mais importante dizer aqui é que essa história ela é imbuída de pensamento. Ela não é simplesmente um ativismo pelo ativismo, como alguns colocam. É um ativismo imbuído de episteme. E o movimento negro é um movimento educador. Tem um livro da Nilma Leno Gomes, né, de 2017, sobre isso. Em 2012, tem um livro do Daniel Munduruku sobre como o movimento indígena é um movimento educador. Então, quando a gente fala de movimento, a gente está falando de datas. Né? Esse movimento negro, assim como nome, movimento negro é dos anos 70 para cá. Mas, os anos 70 do século XX, né? Mas esse movimento ele sempre foi carregado de potência epistêmica nas artes, na história, na geografia, nas ciências exatas, muito menos, mas também nós temos aí exemplos, né? Temos nomes nessas ciências também que nos ajudam a pensar. E aí também eu quero trazer aqui essa questão da antropologia, porque é uma questão também fundamental, né? É uma questão que eu escrevi um artigo junto com os meus colegas sobre isso, mas para lembrar o tempo inteiro que a antropologia ela conecta, ela traz para a gente na história, né, a ideia de raça, mas ela vai se afastando também historicamente desse conceito, né? E aí ao longo da construção dessa antropologia nós temos sim um projeto de educação, mas um projeto de educação que sempre foi racista, porque ele sempre excluiu as pessoas negras. Então no final do século XIX a gente tem, por exemplo, ali a questão de temas, né, de evolução, progresso cultural da infância e da adolescência. Né? Temos teorias como o evolucionismo, né? Mas quando a gente pega o final do século XIX e analisa a questão da educação negra, a gente vai ver que as pessoas negras estão excluídas. E se a gente faz essa análise do final do século XIX, indo para o início do século XX, anos 20, 50, anos 30, 40, a gente vai percebendo que a antropologia está lá se alterando, se repensando, né? Vamos ter várias estruturas de educação, mas sempre os corpos negros excluídos desse processo. E quando eu digo que hoje a escola pública é um território negro, é uma extensão dessa ideia, porque a escola pública só é do jeito que é porque é um território negro. Porque se ela fosse um outro território onde os filhos, as filhas das pessoas brancas, bem-nascidas, de juízes, de advogados, né?
dessa classe média e classe A, né? Ela certamente ela não seria do jeito que ela é. Ela não seria atravessada por tudo que ela é atravessada em termos de plano de carreira de professor, de construção de escolas, de infraestrutura das escolas. Né? Então, é sobre o racismo mesmo. Né? Então, esse artigo vai trazer a questão de como a antropologia antirracista pode nos ajudar a construir uma identidade quilombola que precisa ser reforçada nas escolas, nas universidades e nas próprias comunidades quilombolas, porque muitas escolas quilombolas não se identificam para o sistema como quilombolas, não se veem como quilombolas. Temos ainda estudantes quilombolas que tampouco querem se ver como quilombolas. Então, a questão da identidade, da autodefinição, da autodeterminação, do autorreconhecimento, mas também do conhecimento coletivo, do reconhecimento coletivo do que é uma escola quilombola é fundamental, porque senão as diretrizes curriculares não serão colocadas em prática, né? Então, essa educação básica, ela precisa ser antirracista. E aí a gente se joga nesse projeto, nessa análise dos anos, né, do ano de 2020, usando a base de dados do INEP. A gente tem mais de cerca de 2.500 escolas quilombolas a partir da base, porque algumas dessas escolas também podem não ser quilombolas, no sentido, né, elas não vão aplicar as políticas quilombolas. A gente vai trabalhar com 3 tipos de escolas: as escolas que estão em territórios quilombolas, de contexto rural, e as escolas que atendem estudantes quilombolas fora do seu território, em contexto rural, e aquelas que atendem estudantes quilombolas fora do seu território, em contexto urbano, porque para as diretrizes curriculares nacionais da educação escolar quilombola, toda escola que recebe um estudante quilombola, ela é quilombola. Então a gente vai trabalhar com essa ideia. E aí também, como contribuição desse projeto de educação escolar quilombola, eu criei esse mapa mental. É uma síntese de como a gente vê a educação escolar quilombola, né, nessa relação mesmo, assim, né? Isso aí foi uma síntese que eu fiz a partir dessas vivências com os quilombos, né, com os projetos da educação escolar quilombola. Então eu criei esse mapa mental, essa representação do que é isso. Então a gente tem a educação escolar quilombola no centro. Se ela é escolar, ela vai precisar articular ciências humanas, ciências da natureza, matemática, linguagens. Ela vai sim precisar articular as tecnologias sociais. E aí eu não estou falando nada de base nacional comum curricular, nada disso. Pelo contrário, eu quero inclusive tensionar a base nacional comum curricular. Mas essas grandes áreas precisam estar realmente nesse projeto de educação escolar quilombola, porque eu quero que os estudantes quilombola, né? Quando eu digo eu, estou falando nós, né? Nós queremos que esse projeto de educação escolar quilombola seja de fato um projeto emancipador, porque eu quero que os estudantes quilombolas cheguem à universidade, se formem, né, no que querem se formar, né? Então eu quero que esses estudantes sejam emancipados, livres. Então essa educação escolar quilombola precisa ser potente nesse sentido de articular essas áreas que inclusive são as áreas levadas em conta nos processos seletivos, né, na articulação da vivência dentro dessa estrutura que quer o tempo inteiro matar, exterminar esses corpos. Então, essa educação escolar quilombola, ela não existe sem educação quilombola. Então, a gente tem a educação escolar quilombola, aquela aplicada no contexto escolar, e nós temos a educação quilombola, que é aquela educação que se vivencia nos territórios quilombolas. E a educação escolar não existe sem a educação quilombola. Esse é o grande pulo do gato, porque as escolas quilombolas, elas não conhecem ainda muita coisa, ou quase nada, sobre as comunidades quilombolas. Então é preciso ter essa articulação, é preciso ter essa sensibilidade de entender por que esse projeto é um projeto diferenciado. E por ser diferenciado, por levar em conta a educação quilombola, ele não é um projeto inferior aos projetos de educação escolar que não são quilombolas, né? E aí eu coloco 24 aspectos, né? E o 24 também, esse número também tem vários significados, né? Mas quando eu pensei exatamente na questão do 24, da rotação, do tempo, da circularidade. E aí eu coloquei 24 aspectos importantes que estão ali, ligados ao que a gente concebe como educação quilombola, a questão da ancestralidade, da validade, da história, a questão da terra, dos corpos, territórios, essa cosmopolítica, as outras epistemologias, os outros jeitos de pensar e de fazer, né? As africanidades, porque a gente vai precisar levar em conta as africanidades, as questões de luta e de resistência,
as relações assimétricas de poder que estão envolvidas, a questão da memória, tão fundamental para essas comunidades, as questões ontológicas, de saúde, os saberes, os fazeres, a denúncia, porque são comunidades que estão o tempo inteiro em guerra, como os povos originários, as comunidades quilombolas dizem o tempo inteiro que não acabou, a guerra não acabou, estão em guerra desde o projeto de colonização. O colonialismo não acabou. Ainda que a gente discuta pós-colonialismo, pós-modernidade, pós isso, pós aquilo, para essas comunidades continuam em guerra desde lá atrás. Então também essa é uma perspectiva que pode nos ajudar a pensar, por exemplo, como é que as comunidades quilombolas, indígenas, criam a sua agenda de pesquisa. O que está em jogo? Quais são as prioridades? Né? Então, a questão da espiritualidade, que é outro tensionamento com a ciência cívica. Todo o processo da educação quilombola é um processo carregado, imbuído de espiritualidade. E espiritualidade aqui não quer dizer religião africana, de matriz africana. Não. Espiritualidade no sentido mais amplo. Porque também as experiências e as vivências históricas de cada comunidade quilombola são experiências que são atravessadas pelas religiosidades, né, pelos simbolismos todos que têm base nessa relação africana a partir da diáspora, né, que é assim que acontece, mas não quer dizer que as comunidades quilombolas expressem, né, possam expressar outras perspectivas de religião, por exemplo, católicas, protestantes, matriz africana, não crenças, né? Então é diverso. Mas nas vivências, nas experiências, a religiosidade de matriz africana vai estar presente. Os elementos vão estar ali. As questões filosóficas, antropológicas, psicológicas, e aí filosofia, de novo, não a grega, antropologia não é essa hegemônica, psicologia não é essa psicologia branca, mas pensar a autoestima, a psique das pessoas negras, que também é um tema de pesquisa que está aí há muito tempo. Lá nos anos 80, já tínhamos a baiana, né, minha conterrânea Neuza Santos, que trazia fortemente a questão do tornar-se negro do ponto de vista psíquico. E que agora, felizmente, os cursos de psicologia do Brasil estão retomando, estão trazendo essas experiências, e outras pessoas negras, inclusive, também estão trazendo as dores, né, as questões psíquicas das pessoas negras, que historicamente no Brasil sempre foram tratados associados às doenças psíquicas, mentais, né? Muitas pessoas foram jogadas naqueles hospitais horríveis. Tem um livro que traz, né, tudo isso, o Holocausto Brasileiro, não sei se você já leu esse livro, eu tenho ele aqui. É um livro chocante que traz as experiências desses hospitais para pessoas com questões psíquicas, né? Então, quem eram as pessoas jogadas ali? Pessoas negras, pessoas LGBT, mulheres que perdiam a virgindade, né? Então, a família não aceitava, porque era uma vergonha, jogava ali. Então, a gente precisa retomar, né? A gente precisa se repensar. As questões de identidade e pertencimento são fundamentais. Não há como discutir a questão quilombola, da educação escolar quilombola, as questões negras, sem a questão da identidade. Identidade, de novo, não somente algo particular, mas algo como democrático, como pertencimento, né? Como parte de uma história. Entendendo, inclusive, que não há o conceito de negritude sem o conceito de branquitude. E não foram as pessoas negras que criaram o conceito de raça, né? E aí retomar os valores civilizatórios afro-brasileiros, porque entendendo que a nossa experiência é uma experiência diaspórica, né? Rever o conceito de sustentabilidade. Não é sustentabilidade que está em jogo, mas o bem viver, uma outra relação com os ecossistemas, né? Com os territórios, porque esse território, essa terra / território, é extensão do próprio corpo, da própria existência. E aí muda tudo. Muda a perspectiva de desenvolvimento, muda a perspectiva de inovação. As questões étnicas, de raça, de racismo, classe, gênero, geração, as duas leis e as próprias diretrizes vinculadas. Claro que aqui eu coloquei 24 aspectos que a gente pensa e articula dentro do nosso projeto, mas pode variar, né? E tudo isso a partir dessas relações entre as mestras e os mestres de saberes, as comunidades, as escolas, as universidades, as secretarias, né, os pesquisadores, movimentos sociais. Também, de novo, esse gráfico vai estar bem definido nesse livro, e tem um artigo específico onde eu desmembro um pouco cada um desses aspectos, que também vai estar online lá no site do projeto Subir Dandara, né? Esse projeto a gente vai
no início ele tem um objetivo, mas a gente acaba ampliando para a educação infantil, ensino médio, ensino fundamental, né? Pensando as escolas dentro e fora do território, as 3 questões principais, como eu falei, as questões quanti-qualitativas, para pensar ser, saber e poder, que a gente trabalha claro que as questões decoloniais, né? As discussões decoloniais, sobretudo a partir daqueles pensadores da América Latina, que traz essa questão do ser, saber e poder, mas para nós tem uma outra perspectiva. Não é simplesmente uma descolonização ou uma decolonização, como muitos pensadores, pensadoras, sobretudo brancas e brancos, trazem. A gente traz aí alguns refinamentos, né, que eu posso depois discutir com vocês. Como eu tenho pouco tempo, então vou passar rapidamente só para dizer, né, resultados importantes desse projeto a partir da perspectiva quantitativa. Então a gente ressalta, né, sobretudo para 2020, o quanto o racismo estrutural ele é atroz com as escolas. As escolas quilombolas não têm acesso à internet, não têm biblioteca, não têm quadra esportiva. As escolas públicas, sobretudo essas no contexto urbano, também são atravessadas, mas num número muito inferior às questões das escolas quilombolas. As escolas quilombolas no Brasil são, de fato, atravessadas por esse racismo na questão da infraestrutura. Então, aqui a gente classifica as escolas em vários níveis, elementar, básica, adequada, avançada, e a gente vai ver que as escolas não quilombolas têm um número interessante de infraestrutura básica, mas as escolas quilombolas a gente vê que, em termos de infraestrutura básica, a gente tem um número reduzido de escolas com essas infraestruturas. De novo, as escolas que se autodeclaram quilombolas para o sistema, que é o que a gente pode trabalhar por enquanto, né? Aqui no caso do Rio Grande do Sul, que é uma situação até um pouco melhor, um pouco acima da média do Brasil, né? As escolas não quilombolas e as escolas quilombolas. Então, de novo, ainda que a gente tenha uma situação um pouco melhor para o Rio Grande do Sul, não tem nenhuma escola assim no nível avançado, né? Aí, quando a gente olha para a questão dos professores, a baixa formação docente nas questões de ERE e também nas questões ERE, Educação para as Relações Étnico-Raciais, né? E também na questão específica da educação escolar quilombola. Nós não temos ainda uma formação estrutural, continuada de professores no nível, por exemplo, federal, estadual ou municipal. Temos uma contribuição muito baixa. Vocês estão vendo ali na média do Brasil, é baixíssimo, assim, de participação de professores negros e também de professores negros ou não negros com especialização, com pós-graduação, né? Então, a média ali de professores, por exemplo, na pós-graduação, né, é baixo comparado com a média do Brasil. Então, a gente vai ter aí, quando a gente olha, por exemplo, para os estudantes, né, os estudantes que saem das escolas quilombolas, esses estudantes que saem da escola quilombola, eles não alcançam, não tem média para, por exemplo, conquistar vaga em cursos de prestígio social. A gente conseguiu fazer esse mapeamento cruzando informações do censo com a base do INEP, né? E isso o professor Matheus Nascimento foi fundamental. Ele já tinha desenvolvido todas as ferramentas para as escolas não quilombolas e a gente veio, trabalhou nesse projeto. E aí a interpretação que é interessante, porque a interpretação não é simplesmente a partir da ideia do Bourdieu, daquela ideia da análise do Bourdieu para as questões de classe, pensando no contexto de escola francesa. A gente vai interpretar esses dados a partir do pensamento negro, né, a partir do cruzamento das questões raciais com as questões de classe, para mostrar, uma vez mais, que não é somente questão de classe. A questão de raça, ela atravessa esse resultado, né? E os estudantes negros quilombolas, trazendo a questão da dinastia do gosto do Bourdieu, eles e elas não têm a opção de escolher cursos como medicina, direito, engenharia. Porque, por conta da estrutura escolar, familiar, né, por todas as opressões institucionais, esses estudantes não alcançam médias para ascender a esses cursos. Eles vão ficar restritos aos cursos de menor prestígio. E por isso, então, a gente precisa também das ações afirmativas. A gente precisa de reserva de vagas. Então, toda a implicação desse resultado para, inclusive, justificar a existência das ações afirmativas, que é algo que está aí em disputa, né? Então, aí já falei dos marcos legais, aqui as pessoas, a professora Petronília Silva, a professora Nilma Lino Gomes, que são as relatoras, tanto da Lei 10.639 quanto
das diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola, imagem dos grandes pensadores que nos articulam, né, que nos ajudam a pensar essas questões que eu trouxe aqui para vocês, lembrar dessas articulações, né, entre raça, classe, gênero, que eu sempre trago. E aí, rapidamente, eu quero mostrar para vocês, depois eu posso falar disso, mas eu quero mostrar imagens de algumas dessas interações, né, do projeto, nesses processos não convencionais, de rodas de conversa, oficinas, escutas ativas, as pretagogias, então imagens dos produtos, né, dos livros, dos documentários, que estão todos naquele site que eu coloquei para vocês, que vai trazer uma outra ideia de identidade. Aqui, todos os livros que nós publicamos, os 6 livros, a partir desse projeto, né, que eu posso falar depois, as cartografias, os mapas que a gente construiu, pensando os quilombos urbanos, os quilombos rurais, os quilombos nas Américas. Aqui mais imagens dos encontros, muitos deles virtuais no meio da pandemia, outros com as comunidades quilombolas, relações híbridas de oficinas, de interações durante a pandemia, a gente fez tudo isso de maio a novembro de 2021. Aqui produtos, cada um desse material acho que todos eles já estão disponíveis lá no site, né? Então tem material didático, tem material digital, com vários relatos, experiências. A gente tentou documentar o máximo possível esses materiais, porque a gente pensa que eles poderão ser úteis, né, para outras escolas, para outras vivências, para outras experiências. Então, por fim, eu quero dizer isso, né, que esse projeto ele entrega dados quantitativos qualitativos, protocolos de pesquisa, a gente fez formação de professores, traz modelos de materiais didáticos pedagógicos, tem toda uma discussão em relação aos projetos políticos pedagógicos das escolas, a partir da leitura da Lei 10.639 e das diretrizes curriculares. Ele traz a questão da importância da gente trabalhar em cooperação, né, com os órgãos, instituições, mas também trazendo apontamentos para esses órgãos, porque o racismo institucional ele é presente, né? E também as pesquisas trazem contribuições teóricas, metodológicas, reflexivas, né, para a gente poder, de fato, pensar a escola pública como território negro, trazer uma outra ideia de antropologia e educação escolar quilombola, valorizando as pedagogias, a ancestralidade griot. E, por fim, dizer isso, né, que esse projeto nos ajuda a pensar qual projeto de país nós queremos e com quem. Quem são, né? Como é que a gente quer esse país? Qual o projeto e com quem? Quais são as pessoas que a gente quer realmente fazendo parte desse projeto, né? E aí eu termino para a gente poder dialogar.